O que aconteceu aqui em Propriá? Como é que as coisas se estabeleceram? Então, diferentemente das outras sessões, em que nós ouvimos depoimentos, nessa audiência pública, a ideia é fazermos uma conversa em que as circunstâncias vão sendo explicadas e complementadas pelos senhores. Tá? A metodologia que a gente escolheu foi a seguinte: a partir dos documentos do SNI, eu já realizamos algumas pré-escutas. Conversamos com a irmã Francisca, com o padre Isaías, conversamos também com o Hildebrando, que acompanhou aqui, conversamos já com o seu Carlos, lá no Centro Dom José Brandão. Nós levantamos várias informações, tentamos cruzar as informações e selecionamos alguns casos representativos do que aconteceu nessa região, para que nós possamos conversar sobre eles hoje. Tá? Não são os únicos. E vocês fiquem completamente à vontade para incluir outros casos, né, se entenderem que está faltando alguma coisa. Porque, claro, esse é um levantamento prévio. Né? Então, a ideia é que os senhores que estão aqui convidados estão convidados porque aparecem citados nos documentos. Então, nós pensamos em conceder aos senhores um tempo um pouco maior de fala, porque sabemos que os senhores são testemunhas dos eventos que nós vamos citar, porque estavam lá quando o evento aconteceu. Né? Alguns são vítimas diretas, por exemplo, de violência policial, o caso do seu Nelson. E isso não significa que o microfone não está aberto. E até pedi, seu Carlos, o senhor pode vir para cá um pouquinho? Esse último microfone fica aberto para quem quiser se inscrever para vir prestar o seu depoimento na medida em que a gente vai chamando. Está bem para vocês assim? Tá? Então, a ideia é conduzirmos dessa maneira. Eu queria dizer quais foram as circunstâncias que nós levantamos e que estão relatadas em uma parte da documentação que a gente triou. Talvez tenha mais. Tá? Vejam, há um documento que fala da cooperativa Camarupim. Essa cooperativa não só foi monitorada, mas foram feitas buscas pela Polícia Federal no início de 74, e houve um veto para que alguns padres pudessem assumir ali funções administrativas. Além de tudo, há um corte dos recursos da paróquia. Corte de recursos é algo que aparece bastante, inclusive com vetos da Polícia Federal fornecidos para a LBA, que, por sua vez, fazia o corte do dinheiro e o não repasse do dinheiro para as paróquias. Ou seja, no final das contas, as pessoas não recebiam um dinheiro de ação social e a vetação do envio do dinheiro funcionava para, de uma certa forma, chantagear e atrapalhar os trabalhos da diocese. Um outro caso que aparece é o caso da agressão ao Frei Roberto Eufrásio, que teria acontecido na fazenda Araticum. Sabendo dos maus tratos do fazendeiro Eupídio e seus filhos aos moradores, os donos da Casa Grande reclamaram da missa ter sido realizada na capela, simples e mal iluminada da Casa dos Trabalhadores. Ordenaram, então, a desocupação da fazenda. Houve uma missa de desagravo em 17 de março, na matriz da Diocese de Propriá. Há um documento do SNI contando e acompanhando toda essa história. 74. Depois, o caso do Betume, em 75. Esse é um dos casos que nós escolhemos para trabalharmos mais sobre ele, porque é o primeiro conflito decorrente da desapropriação da fazenda Betume, que começa em 68. Então, Frei Enoque e Irmã Francisca são citados nesse documento diretamente. O caso dos índios Chocó e uma missa de desagravo, uma tentativa de sequestro no ano de 78. Há um documento também, de 9 de setembro de 78, em que conta a história dos índios Chocós na Ilha São Pedro. Esse documento cita, o documento do SNI, cita o coronel João Fernandes de Brito, Dom José Brandão, Elizabeth Brito, Toninho Brito, Antônio Guimarães Brito, irmãos João e Ivan Brito, os índios Chocó, o povo caiçara e os habitantes de Porto da Folha. Esse documento faz também um levantamento completo dos membros da igreja que atuaram nesse caso. E o terceiro caso que a gente gostaria de dar destaque, junto com o caso do Betume e esse caso dos índios Chocós, é o caso de Santana dos Frades, em 1978, em Pacatuba. Então, esse caso envolve bastante gente também.
estão citados nominalmente no documento Coronel Manuel Gonçalves, Dr. Roberto Peixoto, Dom José Brandão, Serigi Agroindustrial, Padre Miguel Derridor, Padre Nestor Mathieu, Irmã Francisca e Terezinha, Leigo Fábio Alves, os investigadores conhecidos como Saia Justa e Tatuzinho, delegados de polícia, os oficiais, o oficial de justiça, senhor Lorival, e alguns poceiros, identificados como Antônio Teixeira, José, Domingos e Torres. Além disso, a juíza de Neópolis, doutora Gisélia. Segundo esse documento, a partir nesse caso de Santana dos Frades, o documento do SNI apresenta um levantamento, um mapa da subversão no estado de Sergipe, que levanta tanto a atuação do clero como do PCdoB na região circunvizinha da cidade de Propriá. Há também uma carta de dois missionários leigos, Nanu e Jean Noel, uma carta que foi uma carta de despedida muito bonita, mas que foi interceptada pelo SNI e que aparece como prova da subversão na localidade. Há ainda outros casos. Em 1980, há um caso em Canhoba, há um caso em Ilha das Flores, também em 80, e eu imagino que existam outras circunstâncias, né, pulverizadas, né, de confronto, violação e embate. A irmã Francisca mesmo contou, quando deu um primeiro depoimento para a comissão, das sucessivas expulsões dela e dos seus colegas das localidades em que eles iam exercendo o trabalho de catequese. Então, dito isso, a proposta é começarmos seguindo uma linha cronológica, né? E gostaríamos, então, de começar a dinâmica dos trabalhos. A gente está propondo que a gente siga, veja se isso está bom para vocês, a gente pode negociar algumas coisas aqui, que a gente siga até meio-dia, fazemos um intervalo para o almoço e recomeçamos depois, 1h30, é bom? Frei Enoque, o senhor que é mais idoso, tá bom? Irmã Francisca? Então, recomeçamos às 1h30. Né? Então, assim, gostaríamos, então, de começar ouvindo dos senhores, não é, alguns relatos sobre o primeiro momento do golpe militar de 64, como é que isso chega na cidade de Propriá, né, com a cassação do prefeito e também do seu irmão, que é da localidade, Geraldo Maia, o prefeito, e Cleto Maia, o deputado. Então, a palavra está franqueada aos senhores, a princípio, né? E a gente pode fixar um teto de 1 hora para esse ponto. Tá? Se entendermos que precisamos falar mais sobre isso, alargamos o tempo. Se não, também, se os depoimentos terminarem, a gente encolhe e passa para o ponto seguinte. É isso? Bom, alguém quer se inscrever para falar? Alguém que vivenciou quem estava aqui em 64? Pode. Se apresenta e pode falar. Ok. Então, sou Luzinete Silva, filha de Nelson Valentim da Silva. Em 64, meu pai era relojoeiro aqui em Propriá, era compadre do Dr. Geraldo Maia, morávamos aqui em Propriá. E aqui na rua Serapião de Aguiar, ficava a oficina dele, perto do cinema, já próximo à casa do doutor, onde moravam o doutor Geraldo e o Cleto Maia. E, na época, eu tinha uns 7 anos, 6 para 7 anos. Minha mãe tinha 8 filhos já. Inês, minha mãe, falecida recentemente, infelizmente. Era muito dinâmica a amizade entre eles, junto com alguns outros nomes que, na época, foram vitimados pelo sistema. E o meu pai foi levado de casa. Eu tenho um irmão, Nelson Valentim, herdou o nome do meu pai, Nelson Valentim da Silva Filho, que está aqui. Tem, inclusive, a memória melhor que a minha para detalhes a respeito disto.
E nós fomos surpreendidos com o jipe do Exército pegando o meu pai em casa. Meu pai, não foi violentado fisicamente, pelo menos na presença da família, mas foi um trauma porque foi tirado abruptamente do seio familiar. Pelo que nos consta, o meu pai foi levado inicialmente, na época do grupo, que era amigo, Cleto, Geraldo, tinha na rua 24 de outubro, conhecida como Rua do Meira, onde morávamos aqui em Propriá, outras pessoas que igualmente foram presas. E nós crescemos, nós éramos, na época, 8 irmãos, éramos 8. Crescemos, não nos interessou, na verdade, o tema, mesmo porque a minha mãe era, como se falava antigamente, era do lar, minha mãe não trabalhava, não tinha esclarecimento para essas questões políticas, como meu pai tinha esse discernimento e era desarnado para isto. Muito dinâmico, meu pai era um autodidata, está entendendo? Foi na época, em 64, era muito próximo da igreja. Dom José Brandão de Castro era amigo desse grupo, do meu pai, do Geraldo, do Cleto e outros, na época. Sim, e então nós crescemos nisto. Meu irmão, eu gostaria, inclusive, se for possível, que o meu irmão, num tempinho da minha fala, ele dê alguns detalhes. Por favor, o Nelson. Pode vir? Sim, e só para colocar, o meu pai, então, foi preso, eu vou resumir isto aí, ele foi preso, foi levado de casa, a arma, só tinha meu pai no carro, o resto era pessoal do Exército, os policiais armados, e ele foi levado. Ele foi, inicialmente, pelo que nos consta, esse é o Nelson, meu irmão, o Nelson Valentim, foi levado inicialmente para um tiro de guerra aqui em Propriá, junto com outros presos que já estavam no momento, e de lá levado para Aracaju, onde ele passou uma média de 45 a 50 dias preso, incomunicável. A minha mãe, nessa época, estava recém-parida, o meu irmão nasceu no dia 31 de março, acredito que no estouro dessa intentona aí. E então minha mãe passou aí a Aracaju, semanalmente, tentar contato com meu pai, e não conseguiu, e nunca conseguiu, até que ele foi liberado neste período aí, de 45 a 50 dias. E o meu irmão, na época o mais velho da família, era adolescente, é quem assumiu. Meu pai tinha uma relojoaria, uma loja, relógio que era relojoeiro, tinha uma loja de relógios aqui na Serapião de Aguiar, foi quem assumiu a família. Foi tirado da escola, porque teve que assumir, né, as despesas com tudo isso. Meu pai era dinâmico, meu pai era do Partido Comunista, ele era difusor, ele tinha maquininha de desenho animado mudo. Acreditamos que, para fazer essa difusão das coisas por onde ele andava, e até que a gente veio ligar uma coisa com a outra, quando meu pai foi tirado abruptamente da gente. Meu pai, dinâmico, festeiro com a família e com os amigos, no bom sentido, festas. E era uma pessoa que lutava pelos direitos, pela justiça, não aceitava imposições sobre os mais fracos. Ele sempre foi, tanto que convidou Geraldo Maia, que era uma pessoa, para ser compadre, e batizou um irmão meu, um dos 8, aqui em Aracaju. Se davam muito bem. A gente lembra de uma festa nesse batizado que foi feita lá em casa, na Rua do Meio, aqui em Propriá, que foram os convidados. A gente acredita que no grupo tinha muita gente do movimento deles, que atravessou-se uma rua assim, foi gente demais, com uma mesa, tinha deputados, tinha o pessoal de Cleto, de Geraldo Maia, foi todo para essa festa. Em suma, eram os amigos do meu pai da época. E então, meu pai era do tipo que, de punho erguido,
contra as injustiças. E, de repente, nós pequenos, ver mesmo que não agredido fisicamente, mas levado, escoltado, de punho para baixo, calado, cabisbaixo, indefeso, da frente dos filhos. E ficou esse tempo inteiro. Nós temos documentação do meu pai, nós temos atestado, carteira de reservista dele, tudo, mas não temos registro. Eu passei a vir apropriar. Por isso que eu digo, nós crescemos sem interesse neste assunto, mesmo porque ficou um trauma na cabeça da minha mãe. A gente acredita que até deve ter interferido alguma coisa nesse resguardo dela durante esse período. E minha mãe não podia ouvir falar na palavra comunismo, não podia. Era crime, era feio, era horroroso, era um ogro, né? E nós pequenos crescemos e o tempo passou. Só agora, depois de quase todos nessa idade minha, nós velhos, assim, eu disse, gente, é importante demais a gente ver isso, porque nós temos no sangue isso do meu pai, essa luta. Era um homem ético, era um homem justo. Nós temos isso nas nossas veias. É tanto que eu tenho uma irmã que, depois que se formou, meu pai morreu com 43 para 44 anos, aqui em Aracaju. Ele não foi preso por conta da ditadura militar. Ele morreu cedo. E aí os mais velhos iam assumindo a família, né? Trabalhando para ajudar. Esse irmão meu que assumira a família aqui em Propriá, em 64, era um adolescente. Por consequência da morte agora do meu pai, foi para um acidente de carro aqui no caminho de Itapuranga da Ajuda. Assumiu de novo, né, a família como arrimo, como segundo pai, jovem. E foi penalizado esse tempo todo, injustamente, porque deixou de estudar, teve alguns outros problemas. Foi preciso que... Tinha um sapateiro aqui na rua, Serapião de Aguiar, que morava em 64, que trabalhava em frente à oficina do meu pai, de Nelson, que ficou. Meu irmão tomando conta da relojoaria, tanto que aprendeu a profissão de relojoeiro do meu pai, e até hoje se aposentou com isso, trabalhando como relógio. Aposentou-se como agricultor, meu pai, ou meu irmão. Mas antes dessa aposentadoria, que ele trabalhava sempre, depois ficou velho, e aí ele foi técnico da Tecnos, recebeu até algumas incumbências profissionais, porque herdou a profissão do meu pai. E tinha um sapateiro em 64 aqui, eu não lembro bem o nome dele, eu acho que Nelsinho, meu pai, sabe, meu irmão aqui sabe, deve lembrar o nome dele, que meu irmão tomava conta da oficina para ganhar o sustento da família, no lugar do meu pai, e o sapateiro tomava conta do meu irmão, que abria a loja para mandar dinheiro para minha avó, que meu pai sustentar, Zeca Sapateiro, eu acredito, e para sustentar a família. Então, teve episódios nesse sentido, e nós resolvemos, então, eu trouxe uma época 50 nomes de pessoas, mas como nós começamos tarde a buscar algumas dessas pessoas, para ver se encontrava algum documento, né, de registro da prisão do meu pai, mas não tem. Não existe. Não tem. Eu indaguei, eu estou falando sempre na primeira pessoa, porque eu tomava sempre à frente por conta do meu maior conhecimento, que eu trabalhei em imprensa, conheço algumas pessoas, e meu outro irmão, por outro lado, mas não encontramos. As pessoas que eu trouxe o nome, a maioria morreu, porque eu comecei agora recente, isso aí, essa busca, a maioria morreu. Eu tenho 3 pessoas aqui em Propriá que conheceram, que assistiram essa prisão, que viram isto, mas são idosos. Eles têm medo, eles não querem depor. É um casal que mora aqui na rua da frente, o seu Antônio Silva, e tem a Nininha, a esposa dele é conhecida como Nininha, e presenciou naquela época, era compadre do meu pai também. Mas o senhor, quando eu procurei para indagar, seu Antônio, o senhor não lembra? Lembra. O senhor não quer falar, não quer prestar o depoimento a ele, doente até, idoso? Eu vou até hoje saber como é que ele está. Aí falou, se for coisa para gravar, eu não quero. Essas coisas assim que a gente deve respeitar. Se for coisa para gravar, eu não quero, eu tenho medo. Mas a gente deve respeitar. Eu estou só colocando isso aqui porque, conversando com os meus irmãos em casa,
e a gente, num consenso, resolveu vir dar uma força nesse trabalho, é porque chega um momento em que você fica com vergonha de se omitir, porque se a gente não falar sobre isso, a gente se omite. E é preciso que justamente, que exatamente o Estado diga alguma coisa para essas famílias. Desculpa. É preciso que o sistema, hoje mesmo, diga alguma coisa, diga, desculpe, pelo menos, desculpe pelo mal que eu causei, pelos transtornos. Meu pai não falava nada. Meu pai era eloquente. Meu pai era um cara que liderava, que tomava a frente de determinadas ações, mas depois que ele saiu do exército, da prisão, ele não falava nada, ele se trancou, não falou nada. Acabou com a cabeça do nosso pai. A prisão acabou. Perguntavam, meus irmãos mais velhos, inclusive uma faleceu fazendo um trabalho lindo lá em Mato Grosso do Sul agora, minha irmã mais velha, está nas veias esse trabalho, faleceu agora, mas deixou um trabalho social lindo lá em Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. E nós perguntávamos ao meu pai, o senhor sofreu? Ele não falava. O senhor sofreu tortura? Ele não dizia nada. Ou então, simplesmente, não. Não. Só. No exército, depois que ele saiu. E até isto, envergonhado, não sei por que motivo, meu pai saiu daqui de Propriá, depois da prisão, ajudado por alguns comerciantes de Aracaju, que também faziam parte desse movimento. Tinha Sindulfo, tinha Alcides Felizola, que deram ajuda a ele, e o levou, e os conduziu para cá, para lá, para Aracaju. Nós passamos a morar lá. Depois meu pai saiu da prisão, largou a vida cultural, ideológica, por isto. O sistema fez isso com a cabeça do meu pai, e a minha mãe calou com raiva do Partido Comunista. E nós, tendo tudo isso, nós irmãos, alguns mais do que outros, tendo isto na veia. É tanto que eu, por exemplo, fui presidente do sindicato, fui de luta, essas coisas não é sobre mim, mas nós herdamos isso, e a minha mãe buscava suprimir isso da cabeça da gente. Em vão, porque para alguns irmãos não deu certo, infelizmente. Aí eu pediria a Nelson, se for possível, por favor, para dar 5 minutos pelo nosso. 5 minutos, mas ele vai para coisa rápida. Bem, eu estava com 5 anos, meu nome é Nelson Valentim da Silva Filho, né? Eu herdei o nome do meu pai ainda. Eu estava com 5 anos, quase 6, eu estava na janela. E lembro que parou uma viatura, um jipe do Exército, na Rua do Meio, né? Número 24, que eu não esqueço o número da casa nunca. Desceram 4 militares do Exército. Um ficou guarnecendo a viatura e 3 entraram. Inclusive um ainda tropeçou no degrau, na subida. Eu acho que tinham 3 degraus para subir para a sala, que a casa era alta. Entraram e eu fiquei na janela, abismado com aquele carro parado, um soldado, sei lá, um militar, criança, né? Até ainda brincava comigo, eu na janela, né? Que ninguém podia sair na época. E lembro quando ele saiu. Lembro que levaram ele, né? Essa é a lembrança que eu tenho, no dia que ele foi preso. Eu acho que dia 31 de março, Adson tinha nascido, a mamãe estava de resguardo ainda. Eu acho que estava com uns 10, 15 dias de resguardo. Foi quando ele foi preso. Eu acho que abril, mês de abril já. Né? Então disso eu tenho muita lembrança. Lembro também que estava eu com meu pai
indo ou saindo da relojoaria, e ele encontrou com, não sei se era o Cleto Maia ou Geraldo Maia, que eram muitos amigos políticos naquela época. E o Geraldo Maia me deu 3 moedinhas de prata. Disse, isso aqui, Nelson, isso aqui é de presente para Nelsinho. Ainda falou assim, rindo, brincando, você vai ficar rico quando você vender isso aí. Lembro muita coisa do meu pai, que até em 78, quando ele morreu, foi num sábado que ele chegou para mim e falou, olha, hoje você não vai sair comigo que eu vou vender a Fazenda Poti. Foi o dia que Aconteceu o acidente. ele entrou em coma no Hospital Cirurgia e faleceu com 8 dias. Então são coisas que até eu mesmo queria entender. Eu procuro na internet alguma coisa, os nomes, relação de presos daquela época, de 64, mas eu não vejo quase nada, não tem informação de nada. Eu queria... Depois eu conheci também, já no Exército, que eu servi em 78, eu fui obrigado, né? Eu não queria saber de exército, mas eu tive que servir. Eu pensava na aeronáutica, mas tinha que pagar para ir para a escola preparatória de 3 armas em Minas Gerais. E eu não tinha condições de pagar. Me alistei pela Marinha. A própria Marinha me transferiu para o Exército. Eu tinha que servir no Exército. Eu saí na 3ª turma, que falavam que a 3ª turma era a turma de maus elementos. Eu só andava preso, detido. Pernoite, trocava porrada com oficiais, sargentos, sempre defendendo soldados, que eram os massacrados dentro do quartel do Exército em 78. Eu comecei no Pelopes, pelotão de operações especiais. Como eu era bom atirador, porque papai gostava de brincar sentado no curral, atirando, ensinando. Ele botava uma moeda no morão do centro do curral e ficava ensinando a gente a atirar. Eu e nem uma outra irmã que é mais velha que Luzinete, 1 ano. Nós éramos bons de tiro. Quando fazia queimada, os pássaros voando, corujas e tal, ele falava, quero ver quem vai derrubar de vocês dois uma primeiro. E eu sempre derrubava uma. Então eu fui ser o 2º melhor atirador do batalhão, já no 1º pelotão de infantaria. Eu saí do pelotão de operações especiais, porque queriam que eu fosse guarnecer a ponte que ia para Atalaia. Eu acho que era o presidente Sarney. E eu falei que não ia, eu preferia ficar no xadrez. Então me tiraram do pelotão de operações especiais e me deixaram no 1º pelotão de fuzileiros, como 2º atirador. E passei 1 ano e 3 meses servindo aquele exército por obrigação.
bem baixa em março. E graças a Deus fui trabalhar na Marinha Mercante, né? Que precisava de dinheiro, que já estava casado. Me casaram na época. E a vida continuou assim. Cada um da gente por si, trabalhando atrás de sobrevivência. Essa foi a vida da gente, dos irmãos. Seu Nelson, Entendeu? obrigada. A gente agradece o depoimento de vocês. A dona Luzinete, uma das primeiras pessoas que foi procurar a Comissão Estadual da Verdade, logo que a comissão foi instalada, ela entrou em contato e nós, de fato, procuramos a documentação do pai dela, não encontramos no SNI, mas, de fato, o SNI não monitorava muitas coisas, não é? Mas, às vezes, os aliados políticos ou gente que estava no entorno acabou, de rebarba, sofrendo os efeitos da instalação mesmo da ditadura militar. A senhora pode completar. Só para concluir, então, a gente não sabe, depois que meu pai morreu, cada um teve que se virar, quem ia ficando velho ia tomando conta dos mais velhos, trabalhando para criar os irmãos mais novos. E Nelson aqui, meu irmão, ele, como foi trabalhar muito cedo, ele foi embora trabalhar na Marinha Mercante, lá para o Rio de Janeiro. E quando ele escrevia para casa, só para concluir, as cartas dele sempre vinham violadas. A gente não sabe por quê. A gente recebia as cartas de Nelsinho sempre todas abertas. É só alguma coisa que a gente achou estranha e que eu acho que merece ser colocada aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Gostaríamos de registrar a presença da deputada Ana Lúcia, que honra essa sessão com a sua presença. Nós ainda estamos nesse primeiro momento, que é o momento do golpe de Estado impropriar, e gostaríamos de ouvir quem mais pudesse ou tivesse informação sobre esse primeiro momento de 64 e da cassação do Geraldo Maia e do Cleto Maia. Esse microfone da ponta está aberto para quem quiser. Eu posso ler um documento? Diz o seguinte: é um documento do Serviço Nacional de Informação, do prontuário do Cleto Sampaio Maia, deputado estadual pelo ex-PRT de Sergipe, indiciado em 65 na área de Propriar e depois na área do governo de Sergipe, sempre por crime de subversão. E esse documento faz referência a um grande comício ocorrido em 1962, em Aracaju, onde, juntamente com Seixas Dória, atacou violenta e atrevidamente os oficiais do Exército, taxando-os como gorilas vendidos aos americanos. Alguém conhece esse fato? Além do Cleto Maia e do Geraldo Maia, há documentação sobre um senhor que nós não identificamos, chamado Noílio Alves dos Santos. O senhor Noílio esteve detido para averiguações no 28º Batalhão de Caçadores, de 10 de abril a 9 de junho de 64. Consta que esse senhor Noílio fez parar a fábrica de fiação e tecelagem de Propriar em 1º de abril de 64. Há algum registro sobre esse fato? A senhora conhece Noílio? Pronto. Há ainda um outro comício na cidade de Propriar, em que padre Alípio Freitas pronunciou um discurso junto com Agonaldo Pacheco e Manuel Vicente, conclamando o povo a pegarem armas em 1º de abril de 64. Não? O Renato. Agradecer a presença do senhor Renato Brandão, que acaba de chegar também.
então nós vamos encerrar esse primeiro momento. Podemos, de repente, voltar a ele, porque nós chamamos alguns familiares dos Maia para que comparecessem, não chegaram ainda. Se chegarem, a gente pode voltar a esse tema mais para frente, tá certo? Pronto. Então, vamos iniciar o caso do betume, ocorrido no município de Neópolis em 1976. Segundo consta, o primeiro conflito teria acontecido em 68, decorrente da desapropriação da fazenda Betume. O governo federal desapropriou as propriedades rurais à margem do Rio São Francisco, de Telha a Brejo Grande, sem indenizar as famílias dos poceiros residentes nos grandes latifúndios, nem pagar um preço justo aos pequenos proprietários. Quando Dom Brandão, Padre Nestor, Frei Enoque e Padre Roberto vão visitar a fazenda Betume em Neópolis, em 1975, se surpreende com a reação do povo, que acusa Padre Moreno de desampará-los, mesmo sendo muitos anos vigário de Neópolis. Esse fato teria convertido Dom Brandão para uma opção efetivamente pelos pobres, na medida em que percebe o sofrimento do povo. Esse documento é um documento também que faz um levantamento dos dados da Igreja, cita a influência de Dom Pedro Casadáliga, e, além disso, fala de Dom Helder Câmara. Esse documento também faz citações diretas ao Frei Enoque e Irmã Francisca. Então, nós gostaríamos que ambos, né, a gente pode fazer 15 minutos para cada um, numa primeira fala, nos contassem sobre o que aconteceu exatamente em Neópolis, nesse caso do betume. Pode ser? Frei Enoque, quando estiver faltando um minuto, eu aviso, tá certo? Só para a gente otimizar a sessão. Bom dia. Não é uma crítica, mas é que este momento chega com bastante atraso. E muita coisa já as mentes envelhecidas esqueceram. Eu queria destacar que o grande fator foi que Dom José Brandão, ele vai descobrindo, à medida que ele se curva diante dos pobres, dos trabalhadores, ele vai descobrindo a sua missão de bispo. Ele tinha acabado de voltar do concílio, tinha assinado o famoso documento das catacumbas, em que um grupo de bispos tinha assumido caminhar com os pobres, fazer escuta, e é procurado pelos poceiros do betume, ele que tinha saudado a Codevasf como redentora da situação de meia das fazendas da beira do rio, que eram latifúndios de arroz, em que nem era de meia, era 3x1. E se via gente que tinha perdido os seus lotes, quer dizer, conseguiu ser pior do que no tempo do Zeca Pereira, que era o proprietário. Então, um grupo o acompanha. Irmã Francisca, eu, Frei Roberto. Você estava lá? Domingo dele, em Gran Cardoso, eu e Frei Roberto ficamos lá com Francisco dando respaldo, né? Porque não podia tirar o clero, tudo que aderia realmente à pastoral da diocese, não podia as paróquias ficar, né, sem cobertura, onde assistência de missa, né, no sacramento. Então eu, como leigo, eu fico com o Frei Roberto, mas ele sai do sertão, aqui me sai de Porto da Folha, vinha para Gran Cardoso.
E é bom que se diga que a diocese não era unânime na defesa. Os que Raimundo colocava, havia, mesmo entre os chamados progressistas, havia duas metodologias de trabalho. Uma desenvolvimentista, que era arranjar dinheiro na Bélgica, fora, e comprar terra para resolver o problema dos meeiros pobres. A Camurupim é um exemplo disso, né? E havia outros que, levados pelas comunidades eclesiais de base, descobria que só devolvendo aos pobres a sua situação e eles assumindo, era que era possível uma mudança, porque não adiantava fazer opção pelos pobres, quando os pobres tinham feito a opção pelos ricos e pelos fazendeiros. Era necessário um trabalho na memória, na vida e no caminhar de cada um. É nesse espírito que nós vamos. Chegando lá, a cena foi bem mais impactante, tá bom. Quando o Monsenhor Moreno, que era o vigário de Neópolis, ele começa a falar e o pessoal não deixa. Não deixa sob a alegação de que ele nunca falou em defesa dos pobres, que ele sempre se hospedava na casa do Zeca Pereira, que recebia açúcar da cana, que aquele açúcar era amargo. E eu intervi convidando o pessoal, minha gente, vamos deixar isso tirado e vamos rezar. Então, Marinha disse, agora não é hora de rezar, agora é hora da gente lutar. E o bispo entrou, defendendo Monsenhor Moreno e achando que a coisa melhor era rezar mesmo. É de novo repreendido quando é dito a ele, o senhor também nunca viu o nosso sofrimento. O senhor é bispo e não sabe do que a gente passa. E nesse momento se dá, depois dito por ele mesmo, o estalo, a conversão. Ele diz, é verdade, eu sou bispo de vocês há mais de 10 anos e nunca vi o sofrimento de vocês. Um senhor que na minha concepção se chamava Nolé, mas a irmã Francisca tem outro. É o José, o nome dele. O José. Então, diz assim, agora o senhor tem que ser o nosso Moisés. Pronto. Quer dizer, o primeiro grande momento é de um bispo ortodoxo, participante do concílio, tudo mais, se deixa, assume a palavra do explorado, do pobre, do oprimido, como sendo palavra mesmo de vida. E que já tinha, né, conflitos com o próprio Dom Luciano, que em 1973, os bispos do Nordeste, que aqui é Nordeste 3, né, Sergipe e Bahia, assinaram um documento muito importante, que era ouvir o clamor do meu povo, né? Aí Dom José Brandão se queimou, porque naquela época ele não tinha como, segundo Dom Luciano, a província daqui, Sergipe, província eclesiástica, não podia se envolver, né, com o outro regional do CNBB. Mas mesmo assim, Dom José, né, assinou esse documento, né? Como outros bispos que não eram do Nordeste 1, lá do Ceará, assinaram também. Então, Dom José, né, já tinha passagem, ele ia e recuava, né? Porque ele está em 75 já, né? Essa história do Betum, né? 73 ele assina o documento. Né?
porque ele era muito amigo, Dom José era muito redentorista, a congregação dele. E ele acreditava muito, quem trazia esse documento era o padre Humberto Plumer, que era um redentorista, que era professor no Instituto de Teologia de Recife, um dos braços direitos de Dom Helder. Eu tinha estudado no Instituto de Teologia de Recife, feito com o Comblan, aquela experiência da teologia da enxada. Então, mas com esse passo, Dom José cria a equipe missionária, começa uma nova estrutura de diocese, em que não era só um vigário, mas era a equipe de missionários que acompanhava o trabalho, formada por padres, religiosas, freiras e leigos. Essa equipe missionária passa, então, a atender o betume, sai da jurisdição do Monsenhor Moreno e começa todo o trabalho. Eu queria só lembrar que este fato e este caminhar da diocese atrai a repressão da Igreja Católica, sobretudo depois da morte de Dom Távora. Dom Luciano se torna uma pessoa diligentemente, na ótica dele, perseguidor da diocese de Propriá. Tanto que várias vezes Dom José era surpreendido já gritando do sono, dizendo: Dom Luciano, eu não sou comunista. Não é verdade isso, Dom Luciano? Né? E Dom Luciano tinha muita força, porque ele não era só arcebispo de Aracaju, ele era vice-presidente do CELAM, do Conselho Episcopal Latino-Americano. Tinha muita influência com a Anunciatura, com os casos. E aí, ele vai buscar as imagens para o museu da Ilha de São Pedro. Também não consegue levar. Quer entrar na situação, porque começou a pipocar as perseguições organizadas do Baixo São Francisco, Darcy Cardoso, no Mucambo, Seixas Dória, o próprio Seixas Dória, na Jaciobá, Stenório, Araticum, com os Epídios, e também esse pessoal tinha um respaldo jurídico. O juiz Francisco de Melo Novaes é um caso a ser estudado de desmando do judiciário. A própria família do seu Epídio, do Araticum, tinha um juiz também, doutor Gaspar, que era Gaspar? Pascoal, doutor Pascoal, que era também. É nesse momento que o Frei Roberto é agredido. Essa agressão foi verbal, porque o pai interviu e não levou adiante. A outra, Frei Roberto foi espancado mesmo. No ano de 73, Frei Roberto é espancado no Araticum e fica por isso mesmo, né? A alegação de que se agitava. É também perseguido pela classe política, porque os britos tinham muita força
os Guimarães tinham muita força no caminhar, né? Mas a Diocese de Propriá conseguiu uma coisa importante, ela se tornou referencial no Nordeste e fora. Dom Pedro Casaldáliga, bispo e poeta, vem aqui, faz uma poesia, inclusive, diz, né? Saudando a Diocese. Dom Helder manda uma carta, eu tenho essa carta para Dom José. Dom José Maria Pires, Dom Pedro Casaldáliga já disse, Dom Balduino, Dom Fragoso, quer dizer, se torna um grupo forte de Dom Lamartine, Dom Manuel Pereira de Campina Grande. Esse pessoal todinho começa a se juntar e a dar força. E a Diocese também começa a definir isso mais claramente, porque Dom Luciano alegava sempre o fato dele ser afilhado de Nossa Senhora e ter a obrigação de denunciar quem era comunista. E tinha um padre também dos Guimarães, Padre Manuel, Padre Maneca, que também era frontalmente do Cedro, que era frontalmente contra o bispo e contra Frei Roberto. Ameaçou uma vez mesmo puxar um revólver porque ele estava prestando um serviço à igreja. Isso na reunião de pastoral. Isso para mostrar o clima em que toda essa coisa aconteceu. Nós, trabalhando esse tempo todo na Diocese de Propriá, eu acho que nós estamos, assim, muito sensibilizados com esse momento. Porque a gente, queira ou não queira, revive momentos difíceis, sim, mas bonitos, onde pessoas nossas tomaram opções a favor da população pobre. E esta opção, ela foi então uma opção que se tornou opção da Diocese de Propriá, que é uma graça de Deus, acho eu, de a gente puder dizer, nós pertencemos a esta Diocese que conseguiu, com muito sofrimento, muita luta, viver e trabalhar dentro da filosofia desta opção, né? Então, todos esses bispos que vieram nos dar apoio aqui, vieram às vezes de longe, são pessoas que participaram e assinaram esse documento a favor da opção pelos pobres, esses bispos do Nordeste, né? E isso foi um momento assim decisivo, onde o próprio Dom Pedro Casaldáliga se fez presente no Beitume. E foi ali no Beitume que uma senhora muito pobre, já tendo saído de seu lote, digamos assim, sua pequena propriedade, onde o pessoal do Beitume podia plantar e colher e criar um pouco, embora todas as dificuldades e a exploração, mas já estavam, digo eu assim, parcados, o que nós chamamos o Alto da Rolinha, lembra? E lá esteve Dom Pedro Casaldáliga, e foi lá que Marinha fez pronunciou esta profecia junto com este senhor José, né? É hora, e o senhor é o nosso bispo, e o senhor é dos pobres, né? E o senhor é o nosso Moisés. Quer dizer, foram assim, as pessoas pobres que, de repente, graças à presença de pessoas que os apoiaram,
descobriram seu valor. Eu acho que é todo o benefício, toda a recompensa do nosso trabalho, que quando nós constatamos e podemos conviver com pessoas que, de repente, descobriram sua dignidade. Esta dignidade que essas pessoas ignoravam. Só era para trabalhar, para ser explorado de diversas maneiras, né? E, realmente, Dom Brandão, para nós, ele, até hoje, e é estimulador de nossa presença real no meio dos pobres. Uma coisa é ir lá, encontrar com os pobres, ir olhar como é que eles vivem. Isso é uma maneira de viver. Uma maneira é conviver com eles. Esta é a maneira que fez com que os pobres, embora todas as dificuldades do regime, descobriram que haviam pessoas que torciam para eles e que queriam compreender a sua situação e tentar, juntos com eles, não para eles, mas junto com eles, melhorar as suas vidas, tornar essas vidas humanas, né? E fizemos muitas, como Raimundo Eliette, nós fizemos de Ilha das Flores, onde às vezes a gente pernoitava, antes de sermos expulsos de lá, a gente dava essa caminhada de Ilha das Flores para o Betume, não foi, Raimundo? A gente ia de madrugada e encontrava esse povo, de repente, sem nada. Nós estamos aqui, todo mundo, suponho eu, tomou café, não é? Mas nós íamos ao encontro de pessoas que, de repente, em poucos dias, não tinham mais nada. Nem comida, nem terra para plantar, nem assistência para nada mais. Então, isso é um impacto nas pessoas nossas, né, que chegam perto, e faz com que, se a pessoa for honesta consigo mesma, muda de posição e entende que deve conviver. E esta convivência, digo para mim, mas estes nossos irmãos aí, com quem nós trabalhamos, lutamos, eu acho que foi um benefício pessoal muito grande, nos tornarmos mais assim, humanos, para com quem a gente encontra hoje, né? Só para um minuto, é entendível que começa a haver toda uma fermentação. Aí, com Betume vem Geme, vem Badajoz, vem Mundel da Onça também. Pacatuba, a própria Pacatuba, quer dizer, toma um levante, porque as festas de padroeiro começam a ser exercício de poder dessa população. Era a partir deles, não mais do juiz da festa. De que isso por uma discussão de que o padroeiro era aquele que caminhava. Era uma tentativa de redescobrir o valor das pessoas como gente. E aí começam as perseguições, prisões, invasão da catedral, desdobramento. Prisão, a casa paroquial. E a igreja de o tenente, isso com o delegado dando cobertura, né? O padre Etienne e o padre Etienne, né? Fábio. Padre Isaías, por gentileza, o senhor sabe identificar o nome do delegado? Esse delegado em exercício nesse momento, o senhor se lembra do nome dele? Edmundo, de uma família muito importante na polícia, que era a família Santana. Porque o próprio
irmão do prefeito, ele tinha um trabalho da capitania dos portos, né? Tinha influência política no governo e dos outros prefeitos. Foi feito um documento assinado pelos prefeitos pedindo a saída dos padres. Eu mesmo fui nomeado vigário para poder entrar na ilha de São Pedro, porque tinha feito um pedido proibindo eu e o Frei Roberto de termos contato de pisar nas terras da fazenda, né? Mesmo tendo a igreja, tudo mais. Então foi um tempo assim, em que nós éramos acusados de tudo, de invadir, de organizar as pessoas para saquear mercado, de aliciarmos trabalhadores, porque eles não conseguiam que, por outro lado, popularizou-se muito com o trabalho do MEB. O MEB muda de jeito, tem um trabalho de formação também muito forte e muito importante na região. Com o Ildete, com a irmã Pascal, com o Carlos, né? Pois bem, isso só para dizer que onde é que se viam os pobres chegar à consciência de dizer assim: eu acredito que o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Isso era cantado, né? Dom Helder leva isso para o Papa Paulo VI. As cartas pastorais do bispo, ele escrevia muito bem, e Jorge e outros poetas botavam em versos populares e cantavam nas ruas, nas reuniões, né? Então era realmente uma igreja que levou, e isso apressou a doença de Dom José. Ele renuncia antes do tempo, exatamente porque Dom José era um homem profundamente pacífico, delicado, educado, e as tensões eram tantas, sobretudo dentro da igreja, que ele não tinha mais, começou a perder a memória e começou também a se enfraquecer, né? E renuncia antes, uns 5 ou 6 anos antes da idade prevista dele entregar a diocese. Em relação ao betume ainda, eu queria só informar que eu passei bastante tempo, né, com o Frei Roberto, Irmã Francisca e Terezinha e Padre Nestor. O Alto da Rolinha vai ser um aglomerado depois dos pobres que foram despojados do que não tinha mais nada, que eles já eram, né, poceiros ou moradores na fazenda do Zeca Pereira. Então, quando eles são despejados pela Codevasf, quando é desapropriado em 1975, imediatamente, menos de 15 dias, perderam a casa. E como a maior parte da casa era de taipa coberta de palha, é só dar um empurrão que a parede cai e tocar fogo, acaba, né? Então, as casas tudo pegado uma na outra, logo eles ficaram desalojados. Então, a solução de não ir embora, de não sair de lá, porque eu acho que foi ilusão, nós botamos na cabeça do pessoal. Eu mesmo acompanhei várias vezes, meses seguidos, quase um ano inteiro, de 75 até 76, acompanhando o doutor Wellington Paixão, que vai ser depois prefeito de Aracaju, que ele foi contratado pela diocese, e tinha o outro advogado que era da FETASE. Mas quem ia mesmo era o Wellington, eu e o Wellington. Até bicho de pé nós pegamos lá. Ele dizia: Raimundo, como é que a gente arranca bicho de pé? Quando a gente ia se deitar à noite, né, lá no Alto da Rolinha. Eu digo: olha, quando eu era menino lá no Ceará, a gente pegava, né, botava um pouquinho de fumo e passando, aí a dor diminui. A gente aproveita quando a dor diminui, bota a agulha e puxa o saquinho do bicho, né, porque aí não volta mais. Bota de novo o fumozinho, né, em cima, pronto. E é dito e feito, acabava, né. Então, o Alto da Rolinha era uma favela, assim, degradante mesmo, né, horrível. Isso que a irmã Francisca disse, né. A gente tinha até vergonha de pedir até água, eu pedia assim com cerimônia, né? Porque eu sabia que o pessoal não tinha.
era aquela pobreza extrema mesmo. Mas mesmo assim nós fomos para lá. Dom Pedro, tem até aqui no livro que Isaías escreveu, né, um pouco a memória da diocese, né, que tiver interesse, está tudo aqui nesse livro de Isaías, né? Então a gente ia para lá, mas mesmo assim saiu um documentário lindíssimo, um filme, né, que ganhou no Festival de Nancy, lá na França, um documentário muito bonito, e que Jorge Pereira Lima fez todo o relato, né, em versos. Então tudo isso depois é atestado, né, da nossa subversão. Até isso também, né, é catalogado como sendo, né, incitação à violência, né, a nova Canudos, como eles chamavam. Então, a gente passou por momentos muito difíceis, mas muito gratificantes. A gente se jogava sem analisar mesmo. Era assim, jovem, né, pessoas muito decididas. E essa história de ser acusado de comunista, para mim, não pegava mais, porque na universidade eu já tinha sido taxado, não pude fazer nem pós-graduação, porque a minha ficha estava na 10ª região, lá em Fortaleza. Quando eu fui fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, um dos primeiros do Departamento de Geociência no Ceará, aí o diretor sacanamente disse, talvez você não possa fazer, porque você se lembra, né, a gente sequestrou os trabalhos de vocês, de fim de curso, né, a gente fazia aqueles trabalhos que chamava NTI, Nota de Trabalho Individual, que hoje tem outra nomenclatura, e está recheado de citações de comunistas, aquela história toda. Não, ali é o pensamento marxista. Uma coisa é você citar, né, filosoficamente, na linha da economia, que é socialismo e capitalismo, e outra coisa, né, é você fazer a aprovação do que é o Manifesto Comunista, que a gente também fazia, né, mas não na frente, em sala de aula, mas era como um aparelho estudantil. E depois também eu trabalhei em Crateús, que era o bispo mais vermelho da CNBB, né, era Dom Fragoso, era conhecidíssimo Dom Fragoso. Passei um ano trabalhando. E fui substituir nada menos do que Vladimir Pomar, que era, né, um preso que, para não ser preso, ficou lá. Depois ele foi preso político, né, que é o pai do Pedro Pomar, né. Então eu fiquei lá no lugar dele. E o codinome dele lá era Zé da Serra, que era na Serra da Ibiapaba, do lado do Ceará, que eu estava, lá no município de Poeiras, matriz de São Gonçalo. Um lugar tão antigo que o padre Antônio Vieira, aquele lá do Maranhão, pregou, né, lá para os índios Tabajara, lá nesse lugar. Então, a minha ficha eu não tinha o que esconder. Quando eu cheguei aqui em Propriá, o padre Comblan, né, um pouco, né, disse assim, olha, não é arriscado não, né, conversando com o Enoque e Roberto, que eu disse, né, abri o jogo, né, porque tinha de saber, né, dos riscos, né. Eu digo, não, vamos entrar. Dom José é muito inocente nesse lado, né, Renatinho sabe como era Dom José, muito paternal, muito assim. Não tem perigo não, a gente sabia que era monitorado. Eu sabia que a gente era muito seguido, mas eu digo, não vou mais entrar em paranoia não. Eu vou trabalhar, que eu vim para cá, foi para isso, e fui largando, fui me jogando, e eu sei que eu não me arrependo não. Tanto que hoje eu continuo em Poço Redondo, e a gente, junto com o Manuel Dionísio, um saudoso, né, militante de todas as áreas que a gente possa pensar, desde esquerda até a ecologia, né, mais social, tudo isso a gente se envolve, né? E agora eu estou no irredentismo. Irredentismo é pessoas que vêm para não ser dobrado, nem por A nem B nem C. E estou agora com os Pancararé, que Pancararé assumiram Lampião como sendo, né, a entidade maior deles. Então eles dançam chachado, tudinho. Estou indo para o Raso da Catarina com os Pancararé. Quem quiser me siga, porque eu sou Jucá e Cariú, eu sou do tronco Macro-G Cariri, que qualquer um não me derruba assim facilmente, não. Então, aqui, Propriá é um lugar ideal para mim, porque eu sou desse time. Agora, fica bem claro, por exemplo, esse filme é Dom Pedro Casaldáliga, que consegue, se chama Terra do Chocó, já na luta dos índios da ilha de São Pedro, que nem eles sabiam que eram índios. Eram tratados como caboclos. É outra luta em que a memória, a inflexão se cai. A diocese, então, tem papel importantíssimo na figura de Carmelita, que passava a trabalhar na secretaria da diocese. É essa. O boletim Encontro com as Comunidades, Jornada de Defesa, era ela que mantinha contato com todos os padres e também sofria por conta dessa situação. Né?
Carmelita está aqui, mas eu acho que não ouviu que nós citamos o nome dela. Veja se ela quer falar. E Delbrando vem como irmão, como marista. E depois passa a trabalhar também no secretariado da diocese. E o irmão Salatiel assume também uma pedagogia no colégio diocesano. Ele assume a direção, professor, e o próprio bispo também professor, que toma outro rumo. Então toda a diocese toma esse rumo. E aí a perseguição de preferência, predileção de admiração de uns poucos e de afastamento de outros da própria igreja, né, que aconteceu. O bispo salvo numa tentativa de morte em Santana dos Frades, Frei Roberto é espancado, eu fico preso, o presidente do sindicato também, Jorge Pereira Lima, umas 15 pessoas, hein? Frei Roberto, a gente fica detido no fórum de pão de porta-folha, porque não cabia. Porque o juiz Francisco Novaes, ele era hóspede dos fazendeiros e ele tinha um latifúndio jurídico. Ele mandava de Canindé até Gararu, e com incursões aqui e tudo mais, né? Tinha também um tenente chamado Tenente Costa, que o pessoal tratava como bigode de aço, que era terrível na perseguição a qualquer cheiro de ocupação de terra, de não sei o que lá. Mas a diocese conseguiu formar um conselho, como era o nome, Marcelo? Que tinha militantes do partido, Comitê Permanente de Defesa da Terra, que fazia parte da Diocese de Propiá, militantes do Partido Comunista, do PT, estudantes e tudo mais, né? E tinha também o deputado Nelson Araújo, que dava força nas lutas do pessoal, né? Que o próprio governador Jackson, que no tempo era deputado federal, tanto que foi isso, um pouco que aconteceu. E aí muitos cantos ainda hoje são cantados, nasceram naquele tempo, né? A verdadeira igreja é onde está o povo unido. O que Jesus deseja nem é opressor, nem é oprimido. Porque enquanto Raimundo tinha o embasamento intelectual, o marxismo, nós fazíamos por convicção evangélica. Tanto que em Ilha das Flores foi um dos grandes sofrimentos nossos, porque eles picharam a casa paroquial com o nome assim: Fora Bispo Vermelho, não queremos os padres sem caráter. E não quer, fora os estrangeiros, né? Tudo isso porque o padroeiro lá era Santo Antônio, e tinha uma senhora que era, qual é o nome dela? Margarida, que era de uma força de liderança muito grande. E Dom Luciano se propôs a ir celebrar para o pessoal de Ilha das Flores. Você imagina, até isso, né? E Dom José teve que dizer a ele que não, como também
foi feito um ato em Aracaju, por ser a capital e onde ficavam os poderes, e Dom Luciano proibiu Dom José, como bispo, de se estar presente nesse ato, porque era território dele. Quer dizer, foi muita coisa vivida e muita coisa narrada e muita coisa que ainda hoje é honra e alegria de ter pertencido a essa igreja. Começa também com a Diocese de Propriá, com isso eu encerro, a famosa Romaria da Terra, que hoje se espalha no Brasil inteiro. Então, só para dizer que é até explicável a denúncias, é até explicável a perseguição, porque de um lado havia os interesses dos grandes, do outro o interesse dos pobres, e a gente fez a opção por essa caminhada. Depois eu recebi o título de cidade. Quiser continuar, continua. Não pode falar. Aí, obrigado. O hábito, nunca fui vereador. Bom dia a todos. Eu quero dizer da satisfação que eu tenho de poder acompanhar os relatos que foram feitos aqui por Raimundo, Frei Enoque e Irmã Francisca. Eu sou fruto desse trabalho pastoral de Dom José e dos seus auxiliares. Eu, estudante ainda de Direito, comecei a militar através da Comissão Pastoral da Terra e da EPT, que era a Equipe Pastoral da Terra, que foi criada por Frei Enoque, para dar uma assistência maior na região do Alto do Sertão, né? Porque a demanda lá era também muito grande e se precisava ter mais advogados circulando, porque a diocese, composta por 16 municípios, né, ela tinha uma demanda pulverizada em várias localidades e a gente precisava reforçar essas equipes. E a equipe do Frei Enoque, lá no Sertão, era uma equipe também muito atuante, porque nós tínhamos lá problemas como Pedras Grandes, né, e outras áreas que foram desapropriadas, posteriormente, Barra da Onça, e aquilo tudo representava uma demanda muito grande. Então, eu me recordo de tudo o que foi dito por eles e quero aqui reforçar a importância da Diocese de Propriá a partir da chegada dos padres, freiras, inclusive dos estrangeiros, que vieram reforçar essa nova concepção de evangelização. O Dom José Brandão foi forjado nessa luta, nessa cobrança do povo por uma igreja mais próxima da realidade da população pobre. E a partir daí, nós tivemos uma região do Baixo São Francisco bastante enaltecedora de valores humanos muito mais realistas. Era uma diocese que não vivia apenas da oração, mas vivia também de resgatar o ser humano que estava caído na sua pobreza, na sua falta de escolaridade, na sua falta de saúde, na sua falta de segurança, também naquela época, mas era uma igreja que buscava resgatá-los como seres humanos e transformá-los em cidadãos. Eu costumo dizer que foi a EPT e a CPT quem criou, aqui na nossa região e no Brasil inteiro,
o movimento do Sem Terra, apoiando o Sem Terra, que não tinham aonde buscar apoio, aonde buscar guarida, para continuar lutando por aquilo que consideravam justo, que era ver a terra desconcentrada das mãos de poucos e distribuída das mãos de muitos. Era a forma de se buscar incluir econômica e socialmente pessoas do povo que viviam sendo explorados pelos proprietários das terras e que não tinham nem apoio da justiça, nem apoio do Ministério Público, nem apoio dos políticos, nem apoio de ninguém. Era um povo relegado ao nada. Era um povo relegado à miséria absoluta, inclusive à miséria absoluta do pensar, do agir, do refletir sobre o seu papel naquele meio, o seu papel naquela região. Então, a Diocese de Propriedade ela foi muito importante por conta disso. Deu vida nova às pessoas, estimulou as pessoas a se enxergarem e a se autovalorizarem. Esse é o grande papel que vocês desenvolveram nessa região. E estão de parabéns porque, de lá para cá, nós tivemos avanços significativos, né? No campo das relações do povo com o poder público. O povo ficou mais forte e capaz de cobrar resultados e de denunciar sofrimentos, não é? O povo ficou mais forte. Nós tivemos o surgimento de lideranças a partir desses trabalhos, que se tornaram deputados, que se tornaram alguns prefeitos, que se tornaram pessoas que ocuparam espaço de poder com uma visão, não é, de fortalecer o pequeno, de fortalecer os trabalhadores. E acho que essa importância histórica ela precisa ser registrada e mantida, porque as gerações atuais, infelizmente, não conhecem esses momentos tão importantes da história do Brasil e da história de Sergipe, porque não vivenciaram isso e poucos escritos registraram essas experiências para que ficassem para a posteridade, para que ficassem abertos ao conhecimento das novas gerações. Acho que a Comissão da Verdade tem esse papel de resgatar essa memória e nós todos de divulgarmos isso que nós trabalhamos e vivenciamos para que outros possam ter acesso, possam ter conhecimento disso. Eu me lembro que o Judiciário de Sergipe estimulava a postura de juízes corruptos, de juízes violentos e de juízes comprometidos com o capital, comprometidos com os senhores proprietários rurais, latifundiários, usineiros, não é? Essas pessoas que massacravam a maioria dos trabalhadores. Eu me recordo que, como bem disse Frei Enoque, o Tribunal de Justiça de Sergipe entregava nas mãos de um único juiz a condução da justiça de Canidé a Brejo Grande, de Brejo Grande a Propriá. Gente, era o rei do sertão. Ele era chamado o rei do Baixo São Francisco. Não era, Frei Enoque? Ele mandava na justiça, ele mandava no Ministério Público, ele mandava na delegacia de polícia, ele mandava nas prefeituras e ele mandava nas câmaras de vereadores. E pior, fazia tudo ao contrário em favor do povo. Pronto, e massacrava a população. Massacrava a população. Eu me lembro que em Pedras Grandes, por uma decisão liminar da alçada do Francisco Novaes, não apenas foram desocupadas as áreas onde os trabalhadores acampavam, foram queimadas barracos, foram queimados animais que estavam amarrados
próximo dos barracos que foram queimados. Foram destruídos utensílios domésticos, como panela de barro, como pote de barro, né? E muito mais coisas foram destruídas naquela oportunidade. Eu me lembro que, quando nós chegamos lá, era eu, Angélica, a hora, né? Éramos advogados da EPT, e nós fomos com Carlinhos, dirigindo uma Toyota do MEB, do MEB, e quando chegamos lá, o povo vinha em romaria para a cidade. Eles vinham das terras que a polícia foi lá desocupar, a mando do juiz, e eles vinham pelas estradas para chegar até a cidade de Poço Redondo. E esse povo se instalou no salão paroquial e na praça em frente à igreja da cidade. E naquela oportunidade que a gente chegou, tinha havido a prisão de líderes sindicais. Eu me lembro de Cícero Anicácio, Zé Maria, Antônio de Luzia. Foram dois. Cícero Anicácio eu me lembro bem, e Zé Maria me lembro bem, que foram colocados no porta-mala de um Chevette da polícia, que era o carro, que era a viatura policial, era um Chevette lá, e eles foram colocados, os dois, no porta-mala do Chevette, e foram sequestrados, quer dizer, foram retirados da delegacia e foi levado para Nossa Senhora da Glória. Isso pela manhã, para a delegacia de Nossa Senhora da Glória lá. Isso pela manhã. E nós passamos o dia inteiro atrás do delegado, e à noite, atrás do delegado de polícia, que era um tenente Esmeraldo, não me esqueço daquele senhor. Tenente Esmeraldo era um tenente da Polícia Militar e que assumia a titularidade da delegacia de Poço Redondo. E o tenente Esmeraldo desapareceu para não fazer contato com a gente. E aí o povo, desesperado, começou a cercar a delegacia para tirar os seus líderes da cadeia, ou para cobrar uma posição do delegado. Foi quando nós chegamos e rodamos a região toda, tal volta, encontramos ele, depois de muita demora, e ele disse só tomaria o depoimento no dia seguinte e não dizia para nós aonde estavam os presos. Nós fomos à Glória. Chegando em Glória, o coronel Aloísio, lembra de Aloísio, um grandão, brancão, né? Era Aloísio Santana, não? Não sei se era Santana, era Aloísio. Era o delegado regional da época. Ele já está reformado, já, e como coronel. Mas ele, na época, ele era o delegado regional. Ele ficava em Glória e coordenava as delegacias da região. E aí foi e nos atendeu e pediu que a gente tivesse um pouco de paciência e que a gente aguardasse pelo dia seguinte, porque o delegado era muito complicado e ele não sabia onde ele tinha colocado os presos. E se comprometeu conosco de buscar localizar o delegado para antecipar essa tomada de depoimentos. Somente no outro dia, pela manhã, é que nós fomos recebidos na delegacia de lá, de Glória, e o Esmeraldo foi para lá com a máquina Hamilton da delegacia dele, porque não queria usar sequer uma máquina Hamilton de outra estrutura da polícia, mas a dele. E foi lá e tomou os depoimentos e, enfim, a gente conseguiu liberar, graças à influência, inclusive, do Dom José Brandão, que saiu daqui de Propriá e foi para lá, para Poço Redondo, encontrar com o povo. Foi um momento assim muito difícil para todos nós. Eu não me lembro o ano, 86, 85, mais ou menos aí. Antes, né? Antes. Não. Deve ter sido 87, que 85, na ocupação da Barra da Onça, já tinha havido a desapropriação. Um caso igual, porque prenderam, quando não conseguiram me pegar a minha pessoa, nem a de Dionísio, que a gente teve de sair, né? Uhum. Para não ser morto, porque nós vai dizer assim, eu não sossego enquanto a cabeça desse tal de Raimundo do tal do Dionísio não estiver nos postos. Né? É verdade. Porque aí os políticos, os latifundiários lá de Poço, Duval, Alcina, esse povinho, tudo torcia, né? Então,
Quando nós saímos para não ser presos, aí eles pegaram quem? Pegaram Rubens Bispo dos Santos, e Michel, né, que é o Guido, né, um belga Guido, que é naturalizado brasileiro, que trabalhou muito na pastoral. Então, prenderam. No dia 3 de outubro de 1985, foi uma sessão a noite inteira na delegacia de Poço Redondo de tortura, nos dois, né? Guido, mais treinado e mais idoso do que Rubens, soube se defender porque tinha participado da Segunda Guerra Mundial, lá na Europa, né? Então, ele sabia se defender quando o cara vinha bater. Então, eles batiam com pneu e com enrolado em toalha molhada para não deixar marca, né? Eu sei que o Rubens até hoje é desestruturado por causa dessa noite de sessão de tortura, né? A gente começa... Quando a gente toca no assunto, a gente vê logo, né? A pessoa fica toda desestruturada, né? E para Dionísio foi muito ruim, porque nunca mais cessou. Dionísio foi assassinado numa coisa meio assim, sem ver de quê, né? Um tiro nas costas, em São Francisco, aqui perto de Propiá, em 2005. Mas Dionísio era para ter sido assassinado, tinha sido morto muito antes. O tanto de atentado que Dionísio sofreu, sobretudo lá em Poço Redondo, né? Nós fizemos um documentário que essas coisas têm de ser feitas, porque senão nós que fomos protagonistas, que sofremos na pele, se não fizer, o pessoal, quando fizer, vai fazer ou deturpado ou parece que foi. Então, eu sou desse tipo. Eu faço, oriento para fazer, ou então é melhor que não se faça. Pela metade é melhor que se faça. Então, nós já fizemos. Em relação a Dionísio, nós temos, né, um pequeno grupo chamado Coletivo do Amigo Dionísio. Temos, né, todo ano, nós fazemos uma rememoração, porque ninguém comemora a morte de ninguém. E tem também documentário que nós fizemos, né? Documentário bem consistente, com depoimentos, tudinho, né? Inclusive, muitas pessoas se propuseram a dar depoimento, porque é importante que as pessoas reconheçam, né, o papel histórico, né? A memória é feita também com a ajuda de quem conviveu com a gente, né? Então, o Barra da Onça teve esse lance já em 85. Aí foi em 87, né? Por ocasião das Pedras Grandes, né? Certamente já, né? 87, é. Então, foram momentos assim muito marcantes. Eu me recordo também aqui na região da Grande Vale, lembra, irmã Francisca? Aqui em Pacatuba, Neópolis, quando a família do ex-deputado, né, Bosco França, utilizando-se de pistoleiros, foram expulsar, mas não era Santana dos Frades, era na Grande Vale, um pouco mais para frente. Como era o nome da área, irmã Francisca, que eu estou me recordando? Lembra, irmã? Que irmã Hermínia foi espancada. Foi no Platô, exatamente, Platô de Neópolis. Aquela época da implantação do Platô de Neópolis, havia um conflito localizado com a família de Bosco França, né, que era deputado na época e tinha uma usina, uma indústria ali na região. E se recusava a permitir que os trabalhadores e moradores daquele povoado permanecessem produzindo e utilizando-se, inclusive, de uma nascente de água para o abastecimento daquelas famílias. E eu me lembro que houve uma chegada lá de alguns cabras armados, pistoleiros, contratados por esse pessoal, e que expulsaram a população de lá naquela ocasião. O Dom José já não era mais o bispo de Propriá na época, eu acho. Já foi mais recentemente, quando já era Dom Lessa, o bispo de Propriá. Então, eu acho que foram histórias muito importantes que nós vivemos aqui, e é importante registrar que esses membros da igreja e esses leigos que acompanhavam a igreja foram fundamentais para que, de fato, a gente tivesse um povo um pouco mais melhorado na sua forma de ver o mundo. É preciso registrar o papel do MEB, que era um movimento de educação e base, que era um movimento de educação libertadora do povo dessa região, que teve também uma contribuição fabulosa para o crescimento dos cidadãos da nossa região. O Carlos é presença viva desse momento que foi vivido aqui, e todos nós desfrutamos de momentos que nos engrandeceram enquanto cidadãos e enquanto seres humanos. Muito obrigado.
Tá. Ah, já? Ah, tá. Obrigado. A história da diocese é uma história muito bonita. Valeu a pena eu estar presente em diversas lutas com todo esse pessoal que está aí, com o Raimundo, Frei Enoque, Irmã Francisca. Eu cheguei na Diocese de Propriá em 1974, no MEB, como já foi falado aqui, e o nosso papel foi a questão da alfabetização de adulto. A alfabetização de adulto, que era uma exigência do momento que está vivendo a Diocese. Então, Dom José fez um passo a passo, educar e organizar o sindicato. Porque o clamor da fome era muito grande na região do sertão, né? Tinha também a questão lá com o Raimundo, a organização lá na beira do Rio São Francisco, do Polo Sindical também, que reforçou essa luta dos trabalhadores por melhores dias de vida. Então, a gente fazendo a alfabetização, o próximo foi o sindicalismo e a organização lá com Raimundo, e havia necessidade, a fome era tamanha que os trabalhadores já não suportavam viver na região do sertão, porque as terras eram cobertas de capim, arame farpado, e o todom era um veneno que era passado no capim, ali nas ervas daninhas, e aí tirava o trabalho dos pais de família. E o que a diocese, né, os seus agentes faziam era sensibilizar, né, conscientizar esses trabalhadores para lutar por melhores dias de vida. E os trabalhadores descobriram que o caminho seria ocupar a terra, né? Não era mandado pela diocese, mas o trabalho de conscientização e sensibilização através das missões que foi fundamental para a libertação da consciência dos trabalhadores e trabalhadoras. O caminho que eles tomaram foi ocupar a terra, né? Ocupar a terra. Portanto, como o Renato falou, como os demais falaram, foi de fundamental importância a CPT e a EPT. Eu trabalhando no MEB, eu digo isso com prazer, que realmente eu deslanchei para ter uma visão mais politizada. Foi depois que Frei Enoque, me resgatou do MEB, pediu a Dom José para eu formar com Renatinho e outras irmãs, freiras lá irmãzinhas lá de Poço Redondo, e formamos essa equipe de CN, equipe da EPT, que trabalhávamos conjugadamente com a CPT. E com relação à questão aproveitando e reforçar alguns detalhes, lá de Pedras Grandes, quando a gente chegou lá, o fogo estava tomando conta de tudo, como ele já falou. E os trabalhadores largados nas brenhas, né? Qual foi o nosso papel? Juntar esses trabalhadores e colocá-los no salão das comunidades, que os trabalhadores tinham esse salão para as suas reuniões, para os seus cultos, né?
E, colocando esses trabalhadores, nós saímos à procura dessas lideranças, Zé Maria e Cícero Anicácio, rodamos esse sertão todos, já à tardezinha, à tarde, é que nós soubemos que eles estavam presos. Estando presos, nós, CPT e EPT, procuramos conversar com o delegado, né, com o delegado e o prefeito também estava envolvido. Eles não liberavam as lideranças, que Zé Maria era a liderança do assentamento, do acampamento, e o Cícero, liderança do sindicato. Não, porque era o seguinte, quando o juiz mandava prender, ele desaparecia da região, e só aparecia quarta ou quinta-feira. Então, eles passaram por tortura, tiraram a roupa dele, colocaram de cueca e colocaram cocô de galinha e água, e com o dedo faziam eles dar rodada lá, circular dentro da cadeia. Eles foram torturados. Subimos, como ele já contou, fomos à Glória, e aconteceu o que aconteceu, essa imposição do delegado, não sei se era medo do juiz, que o juiz era prepotente, era o rei, como ele disse, era quem mandava, do sertão à praia, né, norte e sul, e com o apoio do Tribunal de Justiça. E então, à noite, quando a gente descobriu que Cícero e a outra liderança estavam ali na cadeia, de Glória, nós perguntamos se eles estavam bem, deram sinal, a gente, era 2 horas da manhã, fomos descansar. No outro dia voltamos, e o delegado foi irredutível, não liberou. Com advogados da CPT, EPT, as lideranças sindical, os agentes de pastoral que estavam lá presentes, os leigos, não, porque ele tinha compromisso com o juiz, só o juiz quem deliberava. Nós ligamos para Dom José Brandão de Castro, em Aracaju, e contamos toda a situação, e Dom José disse, me aguarde que eu chego. Dom José chegou, conversou com o delegado foi irredutível também, disse que não liberava, aí Dom José disse, esses homens têm que ser liberados hoje. E quem assume, Dom José Brandão, quem assume as consequências? Ele disse, eu, libere os trabalhadores, eu assumo as consequências. E Dom José conseguiu, juntamente com seus auxiliares, nós, EPT, CPT, retirar esses 2 cidadãos, colocamos no carro e seguimos para Poço Redondo. Os trabalhadores, os trabalhadores que estavam acampados lá na Pedras Grandes, cansaram de esperar, foram lá para a entrada de Poço Redondo, e logo na chegada de Poço Redondo, quando nós chegamos com os trabalhadores, eles pegaram os trabalhadores e Dom José Brandão de Castro nas costas e saíram cantando, eu acredito que o mundo será melhor, que o menor que padece acreditar no menor. Então foram diversas lutas. Em Santana dos Frades, também eu estava presente, em Bretume também, Santana dos Frades. Seu Carlos, só pedir, a gente vai abrir o caso de Santana dos Frades depois. Porque a gente está fazendo por bloco. Obrigado. Aí, se eu puder falar daqui a pouco, fica melhor. Tá certo, tá. Mas Betume está na pauta agora. Betume, 1974, né, como todos já falaram, foram a abertura, né, dos olhos do clero, parte do clero da Diocese de Propriá, foi a abertura. Não é?
depois que Dom José, lá no Alto da Rolinha, Alto Santo Antônio, né, que chamava Alto da Rolinha, encontrou com esses trabalhadores, essas trabalhadoras, já foi colocado aí para vocês, bem colocado, foi ali aquele ponto em que tem até lá no Trevo, a rodovia Dom José Brandão de Castro, que foi exatamente naquele momento que Dom José ia se reunir com os padres e os representantes da Codevasf para ouvir o que era que estava acontecendo. Ele se deparou com o povo na beira da estrada, com os trabalhadores e trabalhadoras na beira da estrada, gritando por Dom José: Dom José, não vá com esses técnicos da Codevasf, porque eles vão mudar a sua cabeça. Fique conosco. E abraçaram Dom José, e naquele momento, Dom José disse: gente, eu morando aqui, perto da diocese de Propriá, ali em Propriá, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí ele disse: isso, nós tínhamos o representante Dom José dizia, o representante da diocese aqui na paróquia, né? Aí ele disse: só, Dom José, que esse representante não serve para nós, porque ele se alimenta na casa dos fazendeiros. Foi por isso que o senhor não teve esse conhecimento. Fique conosco. E Dom José, a partir daquele momento, ele fez a opção preferencial pelos pobres. Só um esclarecimento. Esse encontro se dá quando Dom José ouve o doutor Campelo, não é? É no outro momento, no segundo momento isso. O doutor, ele vai falar com o pessoal da Codevasf. Nesse momento que ele decide ir, isso no Alto da Rolinha, então o próprio pessoal que tinha dito que o momento era de luta e tudo mais, senhor bispo, o senhor não vá, porque esse pessoal vai mudar a sua cabeça. E ele resolve ficar com o pessoal, não vai mesmo. Mas são dois momentos diferentes. Você falou agora. Isso, valeu. Obrigado. Assim mesmo, o tempo mistura na data. Nós queríamos, então, agora abrir a palavra. Tem mais alguém presente que queira falar sobre esse caso do betume? Acho que só para encerrar, né? Claro. Foi a maior questão, vamos dizer assim, de desapropriação, né? E também, não só da área que a Codevasf, né, pegou, a gente sabe que o resultado foi esse daí, né, o pessoal, um desastre total. O pessoal produzia muito mais, né, no tradicional, pegando o dedão, empurrando, né, fazendo as covas, né, e plantando, do que com a tecnologia que trouxeram para aqui, para a área do betume, como o pessoal exagerava, dizia, dá até para emendar o caroço de arroz quando quebra, né? Quer dizer, não valeu de nada a tecnologia, porque foi um embuste mesmo. E mais de 1000 famílias entraram, né, no processo, ganharam na justiça, só que demorou para sair, né? Muitos já tinham morrido, e até hoje rola, né? E quando saiu, os honorários dos advogados né? O juro foi comendo, que acho que mal deu para pagar os advogados, né? Os trabalhos dos advogados. Quer dizer, é uma tragédia, né? Uma coisa que daria, ao menos, para recompensar, né? Tanto suor e sangue derramado, terminou se esvaindo, né? E o pessoal migrou. Muita gente veio para Neópolis, outros para Aracaju, e o Alto da Rolinha ficou como sendo um lugar mesmo de desgraça, né? Não prosperou. Eu gostaria... Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta, se for possível, ao Frei Enoque, por favor. O Frei Enoque falou no Araticum, né? É Fazenda Araticum, era assim? É. Porque, em que época foi mais ou menos esse episódio? Porque o Nelson Valentim, o nosso pai, ele andava muito na Fazenda Araticum, que tinha uma tia nossa e um tio que moravam nessa fazenda, trabalhavam nesta fazenda, Araticum. E a
eu gostaria você falou no momento que o Noílio, aqui sobre a fábrica de tecido, fechou a fábrica de tecido, ele trabalhava lá, porque o meu pai, antes de ser relojoeiro, Nelson Valentim, ele trabalhava nessa fábrica de tecido aqui em Propriá. Só para... Então, a gente não tem muita informação sobre o senhor Noílio, só alguns documentos, mas eu recebi uma informação que tem alguém aqui na plateia, acho que é o senhor Adalberto, que assim... Senhor Amorim, é isso? Que assim que a gente encerrar esse ponto do betume, sim, ele vai falar brevemente sobre o senhor Noílio. Tá bom. Ok. É isso? Então, vamos... senhor Amorim, o senhor pode entregar o microfone para ele? Pronto, o senhor tem informação sobre o senhor Noílio? Pode vir para cá. Oi. Obrigada pela sua presença. Bom dia. Não? Sobre o senhor Noílio Alves. Eu era criança, com 7 anos de idade, mas lembro bem que fui apanhar um leite de casa, na casa do seu Lulu, esquina de Rua das Piranhas, com Alto de Aracaju, Carlinhos, muita gente que lembra. E quando eu venho um agrupamento do Exército, uma criança, eu nunca vi aquilo, e correndo com o balde de leite, e eles desviaram de mim, e eu caí, e o balde eu tenho até hoje, esse balde, não é? Em casa, e foi o verdadeiro leite derramado. E aí, menino ainda, estudando na escola de Dona Rosinha, Educandário Coração de Jesus, onde estudou Seixas Dória, onde estudou Gilvan Rocha e outras personalidades. E eu lembro desse dia, de frente à casa do seu Lila, Eronildes Trindade, da Rua 2 de Julho, saindo para a Rua de Capela, vários militares com a metralhadora de pé. Na Rua da Glória, com a Rua de Serapião, tinha outra base. E o seu Noílio Alves, ele era um sindicalista, presidente do Sindicato dos Têxteis de Propriá, com a pujança econômica que existia à época. Propriá era muito organizada, uma sociedade organizada. Nós tínhamos sindicato dos carroceiros, sindicato dos estivadores, sindicato dos comerciários, e tinha o sindicato dos têxteis, onde seu Noílio era o presidente, e já tinha sido vereador. E 2 dias antes do 1º de abril, né, eu não sei porque eles dizem que é 31 de março, a Revolução, o golpe foi 1º de abril, né, o golpe civil, empresarial, né, militar brasileiro. E aí o seu Noílio estava pescando. O exército, eles sobem, vai à casa do senhor Lila, Eronildes Trindade, e batem na porta, e batem muito forte, e a esposa dele diz: quem é? 3 vezes, eles disseram: abra, senão eu derrubo. E ela abriu a porta, e que deseja? Seu Lila, a essa altura, já tinha subido por um pé de goiabeira que tinha no fundo na cozinha, e ficou escondido em cima do pé de goiabeira. Ficou até 11 horas, eu vou ser o mais breve possível, ficou até 11 horas e não aguentou o calor, a fome, desceu e foi se entregar. Mandou que a esposa chamasse o pessoal que estava de frente. Eles foram, tomaram café com o senhor Eronildes e disse: olha, eu só quero que o senhor assine esse documento como Geraldo Maia e Creto Maia são comunistas. E ele, com a ideologia, disse: eu vou sair até a porta
e vocês me metralham, mas eu não assino porque eles não são comunistas. E foi preso. Desceu preso, ficou detido na Rua de Serapião, na casa do senhor Carivaldo, da Suvale, antiga Suvale, ali que hoje é de São Antônio Fininho, a casa, a vizinha. Tinha umas grades e eles ficaram lá. E o senhor Lila, o senhor Noílio, porque tinham 2 Noílios, né? O Baltazar, envolvido também, mas já tinha saído, e o senhor Noílio Alves. Quando chega em casa, a esposa disse: olha, Noílio, meu filho, teve um pessoal aqui do Exército, ele já sei do que se trata. Vestiu um terno, desceu pela Rua da Glória, onde morava, Carlinho lembra, né, da casa dele, no mínimo 8 filhos, e veio até a Rua de Serapião, onde eles estavam reunidos, se entregou, foi detido também na casa do seu Carivaldo, só à tarde que os levaram para a delegacia, onde hoje é uma escola, ali na Rua do Bairro América. E seu Noílio vai preso 65 dias, parece-me que não poderia ser, a lei parece que era até 58, mas eles ficaram até 62, tem algo nisso aí. E o sofrimento de seu Noílio não foi só dele e do Lila, o sofrimento da família. O seu Noílio disse para a esposa: minha filha, vendo as camas e os meninos dormem no chão, vendo o guarda-roupa, mas não deixe meus filhos passarem fome. E quase que foi feito isso, se não fosse o senhor Antônio do Padre, que tinha uma fábrica, que a gente chama aqui fábrica de arroz, e todo sábado doava uma cesta básica para a família. Então, ele passou esse tempo todo em Aracaju, e o seu Lilo, Eronildes, vendia carne no mercado, o mercado de carne chamava talho de carne, e a esposa teve que aprender a vender carne. E eles, de madrugada, numa madrugada, quando ela foi levar a comida, o café, eles tinham sumido com ele, e ela descobriu que ele estava no 28 BC. Então, essa questão de seu Noílio, que eu fiz um trabalho, um TCC, sobre a golpe militar de 1964, com resquícios em Propriá. Eu tenho esse trabalho, é muito mais detalhado. Hein? Podemos, sim. Ele é muito longo, mas a parte de Propriá, vocês podem anexar, é público. Tá? E o seu Noílio sofreu isso, ele dizendo comigo, e eu chorei com ele quando eu estava entrevistando. Ele deve ter uns 3 anos que faleceu. Eu fiz Aracaju com ele. Então, eu queria dar esse depoimento do seu Noílio que deu para a gente. Ele está escrito mais detalhado. Okay? Obrigada. Tá, por nada.